Possa se colocar de pé. A gente está começando nosso culto nessa noite, graças a Deus. A gente está muito feliz de ter vocês aqui, a casa está cheia, né? Glória a Deus por isso. A gente fica muito feliz. Você que está nos visitando, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe, que esse culto possa ser proveitoso para vocês. Amém? Se você puder fechar os olhos comigo, que a gente possa ter um momento de oração para louvar o nosso Deus. Amém? Glória a Deus, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia de vida, por esse domingo de eleições, Pai, que vão direcionar, Pai, as nossas cidades, os nossos municípios, Senhor Deus, pela liderança que vai assumir nos próximos anos, Senhor. Senhor, vai abençoar cada cidade, a cidade de Santa Rita do Sapucaí, para que ela possa ser uma cidade abençoada pelo Senhor, Pai. Que o Senhor possa continuar cuidando de nós em todo o tempo, que nesse dia de hoje a gente possa te louvar por tudo que tens feito por esse ano, que apesar das adversidades, o Senhor nunca nos abandonou, Pai. Em nome de Jesus eu oro nessa noite, para que o Senhor possa conduzir o nosso culto, e que o Senhor possa tocar os nossos corações e falar conosco, Pai, tudo aquilo que precisamos ouvir, e daquilo que o Senhor tem para nós, que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Sabá
Aleluia, irmãos. Quantos creem nesse nome, no nome de Cristo, que Ele tem poder aí? Aleluia. Amém, meus irmãos. Irmãos, agora é momento de nós continuarmos nesse mesmo ambiente de adoração a Deus. É momento de nós cultuarmos a Ele, também com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. A palavra de Deus, ela nos orienta lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 10, que nós devemos trazer todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa de Deus onde nós estamos, para que haja mantimento nessa casa. E nós poderíamos fazer prova dele, e Ele nos abençoaria, Ele abriria as janelas dos céus e derramaria sobre nós bênçãos sem medidas, meus irmãos. Então, eu convido a você, nesse momento, se assim for o seu dia, de semear na casa de Deus, de ofertar na casa do Senhor. Nós temos aqui à frente o gasofilaço. Não se sinta constrangido, você pode levantar do seu lugar e trazer o seu dízimo, a sua oferta na casa de Deus. Essa aqui é uma terra fértil e ela com certeza ela vai multiplicar, alcançar vidas, e esse é o mistério, esse é o motivo de nós estamos aqui, para alcançarmos vidas e que elas sejam transformadas. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos orar então por esse motivo, pelo dízimo, pela oferta, para que Deus ele nos abençoe. Você daí mesmo, você pode abaixar sua cabeça, nós vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por podermos, ó Pai, contribuir no Teu reino, contribuir, meu Deus, para que vidas sejam alcançadas. Sabemos que nós podemos contribuir, ó Pai, com o nosso tempo, com os nossos talentos, nossas habilidades, mas também com os nossos recursos, ó Deus. E obrigado, Senhor, pelo privilégio de ofertarmos e dizimarmos a casa do Senhor, Pai. Pois um dia alguém também fez isso por nós, alguém semeou nessa terra, Pai, e nós fomos alcançados, nós fomos escolhidos pelo Senhor, e somos gratos a Deus por esse tão grande amor. Pai, que o Senhor abençoe as pessoas, as famílias que aqui estão, as famílias que também estão em casa, Pai, que estão ofertando, que estão dizimando na Tua casa, que dentro delas, ó Deus, elas sejam atraídas, ó Pai, que elas sejam convencidas pelo Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor governe toda a vida, Pai, não apenas a vida física, espiritual, mas também a nossa vida financeira, Pai. Abra as janelas dos céus, como diz a Tua palavra, e derrama bênçãos sem medidas, ó Deus, nas famílias dessa igreja, em cada pessoa que aqui está, que está também em casa. Pai, se há alguém, Pai, que porventura não há, Pai, uma fonte de renda, está desempregada, Senhor, abra as portas, Senhor, de emprego, para que essa pessoa, Pai, ela possa ter os recursos, ó Deus, suprimidos pelo Senhor, Pai. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, possa trazer, Pai, a provisão necessária, Senhor, financeira, para essa casa, para esse ambiente, essa família. É o que nós te pedimos, ó Deus, como igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou convidar agora o irmão Hauser aqui à frente, porque é momento agora também de oração, de intercessão. Se porventura houver uma necessidade sua que você deseja colocar, para que a igreja possa interceder por você, agora também é o momento. Você pode levantar do seu lugar aí, onde você estiver, colocar o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você, se houver, logicamente. Então, nós passaremos agora para o momento de oração, onde o irmão Hauser estará conduzindo. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Se você tem algum pedido especial, queria que você ficasse em pé no seu lugar para nós orarmos, ou mesmo um agradecimento, né? Às vezes você está aqui grato por algo que Deus deu para você. Então, fique em pé no seu lugar se você tem um pedido especial ou mesmo um agradecimento nessa hora. Pai amado, nós louvamos ao Senhor do fundo do nosso coração pela oportunidade e mais ainda por esse mecanismo, esse meio que o Senhor nos deu, que é a oração, de conversarmos com o Senhor, de buscarmos a Tua presença, Deus, crendo de fato que nós não estamos falando para o ar apenas, ou para as pessoas ouvirem simplesmente, mas nós cremos no nosso coração que a nossa oração
chega até os teus ouvidos, Deus, em fé, confiando na tua palavra. Por isso, neste momento, Deus, nós clamamos ao Senhor, porque muitos pedidos, às vezes também muitos agradecimentos estão passando agora na nossa mente, na mente de cada pessoa que está ouvindo essas palavras, e nós pedimos ao Senhor, com fé no coração, atenda, Deus, a esses pedidos, Pai, de acordo com a tua vontade, Deus. Vasculha, Deus amado, nosso coração, a nossa mente, gere em nós, ó Pai amado, pedidos, ó Pai amado, que sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai amado, está olhando por eles, cada um deles, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor também tem sido o nosso Deus provedor, guardador, o Deus que protege a nossa vida. Nós louvamos por isso, Deus. E nessa noite nós nos chegamos aqui também em agradecimento, porque o Senhor tem sido esse Deus que guarda a nossa vida. Nós te louvamos, agradecemos, exaltamos e adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, se coloque sobre os seus pés novamente, nós vamos continuar adorando o nosso Senhor aí, os nossos louvores, em nome de Jesus. Nós vamos aproveitar essa canção de gratidão, vamos estar também adorando nosso Deus com o nosso dízimo, nossa oferta, aqueles que têm o hábito de fazer o depósito, né? A família está colocando na tela. Mas juntos vamos adorar o Senhor com alegria. Lá. Eu sou grato por tudo
Boa noite a todos. Eu desejo que a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, seja com a sua vida, com a sua família, você que está aqui presencialmente, você que está nos assistindo, nos acompanhando em casa. Hoje, para nós, como igreja local, é um dia de alegria, de celebração. Estamos completando 4 anos da organização dessa igreja. E até aqui nos tem ajudado, nos tem favorecido, nos tem agraciado o Senhor. Quero também agradecer nesta oportunidade as pessoas que estão conosco nos visitando. Obrigado a você que atendeu o nosso convite, solicitamente, em amor, em fé, esperança, juntos aqui, adorando o nosso Deus. E esse é um momento singular também do nosso culto ao Senhor. É quando nós temos o privilégio não somente de orarmos, dedicarmos nossas ofertas, entregarmos nossos dízimos ao Senhor, de cantarmos expressões de louvor e adoração ao seu santo nome, adorar a Deus por aquilo que Ele é e também por aquilo que Ele faz. Mas é um momento também no qual o Senhor fala conosco, através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Queria convidar o pastor Paulo Marques, pastor ali da primeira igreja batista, em Pouso Alegre, pastor amigo, querido. Vou deixar que ele apresente sua digníssima esposa, me acompanhe. Se quiser falar um pouco do ministério do pastor também. Eu convido você mais uma vez a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, porque o momento da palavra é um momento singular. Às vezes ficamos distraídos com aquilo que está acontecendo ao nosso redor, e isso pode causar ruídos, interrupções ao teu ser, à tua alma neste momento, no qual o Senhor deseja falar contigo. Creio que o Senhor colocou a palavra no coração do pastor Paulo, então solicitamente atendeu o nosso convite para ser o nosso preletor, mas é necessário que haja uma interação de nós para com o Senhor. Pai de amor, Deus bendito, obrigado pela vida dos nossos queridos irmãos e irmãs, pessoas amigas, ó Deus, que estão conosco nesta noite, juntos como igreja, como família de Deus, adorando, exaltando e bendizendo o teu santo nome, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos também em nossa cidade, aqui neste local, de ouvirmos a Tua voz, através da leitura, da explicação, da exposição e da aplicação da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida do pastor Paulo. Ó Deus, que ele seja grandemente usado como instrumento do Senhor a ministrar aos nossos corações. Nós choramos confiados na Tua graça e rogamos que tudo quanto se levante em oposição à Tua palavra seja repreendido em nome e na autoridade de Cristo Jesus o Senhor. Nós choramos assim, no nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Amém? É um prazer estar com vocês aqui nesta noite. Eu estou acompanhado da minha esposa, aquela jovem senhora ali. Os nossos filhos não vieram, ficaram. Nós temos a Paula de 20 anos e o Davi que vai fazer 14 agora, no dia 28 de novembro. E eles optaram por ficar e não viram, até porque a gente não sabia como é que vocês estavam aqui se adaptando a essa questão da pandemia. Então a gente não quis vir o quarteto todo. Como o Elvio falou, eu sou pastor lá da primeira igreja batista em Pouso Alegre. Eu estou lá, estou entrando, se não me engano, no meu 8º ano, estou a 7 completos. Se não fiz 7 ainda, devo fazer agora no final do ano. E a gente vai partir para o 8º ano. E assim como vocês, nós estamos sofrendo um pouquinho aí com essa questão da pandemia. Nós estávamos num boom de crescimento muito grande, a gente já não estava dando conta de fazer no tempo mais. Eu desafiei a igreja a gente fazer culto em quadra de esporte, e foi assim que a gente começou a fazer o primeiro culto. Obrigado, meu irmão, o divino mesmo, né?
tiver um negócio de diácono, pode contar com o meu voto, né? E eu comecei a estimular a igreja aí vamos fazer na quadra, vamos arrumar uma quadra aí. E eu acabei arrumando uma quadra, realmente, pelo que nós fizemos, 400 pessoas estiveram presentes nesse culto. Foi uma bênção de Deus. E aí a igreja ficou oriçada com aquilo, eu fiz mais uns 2 na quadra, e dava um trabalho terrível, o custo era enorme, porque a gente tinha que alugar aparelhagem de som, aquela coisa toda, e cadeira, e movimento disso, daquilo. Realmente era trabalhoso e caro, mas estimulou a igreja. A gente começou a pensar, os irmãos ficaram um horror, tão oriçados, começaram a procurar terreno e galpão para comprar na cidade, né? Então vinha aquelas propostas assim, muito doidas e outras bobas, não dava para a gente fazer muita coisa. E aí veio a pandemia. Aí a gente, lá em Pouso Alegre, tem que ter distanciamento de 2 metros, e aí ficou realmente bem difícil a situação nossa. Hoje a gente está fazendo 3 cultos durante o domingo e 1 na quinta-feira. Quase a gente foi para 4 cultos, porque todos os cultos precisam preencher o link, a gente passa o link para os membros, ele acessa esse link lá e preenche todo o final de semana, é aquele tumulto de gente querendo, não vai, não consegue vaga, no final quem botou o nome também não vai, né? E aí fica sempre esse vazio. E nós estamos orando hoje para essa pandemia acabar. Nós temos recebido muitos visitantes, mesmo na pandemia, muita gente nova procurando a igreja. Nós estamos orando para tudo isso passar e a gente voltar à vida novamente, não é verdade, irmão? O Elvio é um amigo, foi membro da nossa igreja, foi seminarista lá, se não me engano, né? Não da minha época, eu tive o privilégio de pastorear o Elvio, mas tenho acompanhado o ministério dele lá em Porta da Mata e aqui. E o Elvio faz um trabalho muito legal, né? Onde o Elvio coloca a mão, fica tudo muito bonitinho, né, Elvio? E aqui também está muito legal, glória a Deus pela sua vida e pela sua esposa também, que está rindo, fica tão bonitinho, né? Está te acompanhando aí, que Deus te abençoe. Queridos, sem mais delongas, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gálatas, mantenha ela aberta aí, e eu vou dizer para você o que vai acontecer aqui hoje. Deixa eu usar aqui também, aqui pequenininho. Foi-me dada uma missão. Parece que a igreja está entrando agora num projeto de reescrever algumas cartas do apóstolo Paulo. Creio que não sejam todas, né? É só algumas, é isso? De Gálatas a Filemão. O pastor Elvio então me ligou há 15 dias atrás e me deu a missão de estar fazendo essa abertura aqui com vocês, né? Nesse aniversário de 4 anos, e eu parabenizo a igreja e oro pela vida de vocês. O meu desejo e o meu prazer é sempre ver uma igreja crescer, se desenvolver, abençoar a vida das outras pessoas, trilhar um caminho de crescimento, de desenvolvimento. Eu creio que vai ser diferente aqui nesse lugar. Então o Elvio me ligou e me deu uma missão, e essa missão, por mais simples que ela pareça, ela não é tão simples assim. A missão é de ajudar vocês a compreender a carta aos Gálatas e, consequentemente, estimulá-los a esse projeto de reescrita dessas cartas aí do apóstolo Paulo. E eu até perguntei ao Elvio, pode ser Filemão? Ele falou, não, Filemão não, porque a gente está começando por Gálatas, porque Filemão é um capítulo só, né, irmãos? Então ia ficar filé, né? Então ia ser filézinho, Filemão, capítulo. A primeira pergunta que eu fiz foi, pode ser Filemão? Eu falei, Filemão, pode, tem que ser Gálatas. Escolhe lá uma mensagem em Gálatas. Eu falei, não vou fazer isso. E eu fiz uma proposta, eu falei, vamos fazer um panorama do livro de Gálatas? Vamos traçar um panorama desse material, e depois que a gente fizer esse panorama, a gente vai buscar a aplicação desse material para nós hoje. E é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos trabalhar dessa forma. Eu tenho pouco tempo e muito conteúdo para falar. E de antemão já quero pedir desculpa se eu falhar, porque o tempo, tanto para o preparo quanto para a exposição, eles são insuficientes para a gente alcançar o êxito nesse trabalho de exposição e de estímulo dessa carta. Pra você ter uma ideia, nós estamos fazendo exposição de Filipenses na nossa igreja às quintas-feiras. Nessa quinta-feira agora, eu fechei o capítulo 1.
foram 10 mensagens só na carta aos Filipenses. E aí, como que eu trabalho? Além dessas 10 mensagens que eu fiz no capítulo 1, agora, na próxima quinta-feira, eu vou pegar de novo essas 10 mensagens e vou fazer um resumo para amarrar todas as pontas, para que o conhecimento fique extremamente sedimentado no coração das pessoas. Por que isso? Porque o estudo das Escrituras Sagradas, o conhecimento bíblico, é aquilo que há de mais importante para você. E ele não pode ser tratado de qualquer jeito. Você não pode simplesmente vir aqui, sentar e ouvir a palavra de Deus e ir embora sem que isso tenha uma implicação muito profunda na história da sua vida, da sua família. Aí isso precisa influenciar a sua cosmovisão, o seu modus operandi, e aquilo que é como você funciona. O Evangelho, as Escrituras Sagradas, precisa influenciar o seu modo de funcionamento. E isso só é feito quando o conhecimento é sedimentado na sua vida e no seu coração. Então eu trabalho dessa forma, então por isso é prolongado o estudo. Então, se a gente sair daqui com alguma compreensão, você vai glorificar Deus. E se a gente sair daqui faltando coisas, você vai cobrar o pastor Helder. E ele vai ensinar para vocês, amém? Então a gente vai trabalhar desse jeito. Eu vou fazer uma exposição panorâmica da carta aos Gálatas. Então eu não vou abrir um texto específico. Eu vou falar para vocês, vou citar texto do livro de Gálatas. E no final de toda essa exposição panorâmica do livro de Gálatas, a gente vai então fazer uma aplicação. Mas antes disso, eu quero fazer uma súplica a você que está nesse projeto. Quando você estiver reescrevendo o texto, não faça isso mecanicamente. Você não pode desperdiçar a oportunidade de permitir que a Bíblia seja introjetada na sua vida. Não deixa isso passar de jeito nenhum. O Evangelho, e o livro de Gálatas fala disso, não é uma ideia abstrata. O Evangelho não é simplesmente uma escrita histórica. O Evangelho é a mensagem mais importante da sua vida. Aliás, não é a mensagem mais importante da sua vida, é a mensagem da sua vida. Chama o Evangelho. O Evangelho é a mensagem da sua família, é a mensagem dos seus amigos, da sua igreja. O Evangelho é a mensagem mais preciosa que existe. Por isso que todo crente em Cristo Jesus, membro de uma igreja, principalmente de uma igreja batista, precisa saber dizer sobre o Evangelho. Precisa saber o que é o Evangelho, aonde isso se encaixa na sua vida e na sua história. É a mensagem transformadora. Então o Evangelho não é apenas para ser ouvido, para ser lido, e nem mesmo para ser ensinado apenas. O Evangelho é para ser vivido. Se você viver o Evangelho, você vai ver o impacto que ele é capaz de causar em você e na sua casa. E é crendo no valor e no poder dessa palavra que o apóstolo Paulo, escritor dessas cartas que vocês vão reescrever, é crendo nesse valor e nesse poder que ele investiu a sua vida em divulgar e defender o Evangelho. Então, quando Paulo escreve Romanos, por exemplo, que é uma carta, vamos dizer assim, eu não vou dizer para você que é uma carta irmã de Gálatas, mas Romanos é o desenvolvimento das ideias que tem em Gálatas. Eu vou falar disso um pouquinho mais na frente. Lá no capítulo 1, versos 16 e 17, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Nós também estamos fazendo a exposição de Romanos na nossa igreja, porque eu estou tentando desconstruir na cabeça de todos os membros da igreja que você não pode ser salvo pelas obras, é só pela fé. Pastor, mas eu creio nisso. Você pode até verbalizar isso, mas talvez viver a justiça pelas obras. Ainda hoje na escola do culto dominical, falando disso, uma irmã muito piedosa, muito crente, ela chegou a dizer assim: pastor, eu falei com uma pessoa uma vez, mas se nós fôssemos mais obedientes, Cristo não precisava passar o que passou, não precisava nem ter vindo, não precisava. Porque se você fosse muito obediente, era pelas obras ninguém é salvo, é só pela fé.
O que há de pecado inerente na sua vida e na sua pessoa não se resolve com a obediência de alguns preceitos e algumas normas que existem na Bíblia. Jesus precisou morrer por você para que você fosse salvo. Não há outro método de salvação. E quando você entende isso, o mecanismo da salvação, Romanos fala muito disso. Quando você entende o que é redenção, quando você entende o que é justificação pela fé, quando você entende o que é propiciação pelos pecados mediante a fé no sangue de Jesus, que nós estudamos hoje, quando você entende isso, meu amigo, você vai querer andar de joelho, você vai querer servir ao Senhor com toda a sua energia, porque você vai começar a entender o valor de Jesus Cristo para você. A pessoa mais importante da sua história chama Jesus Cristo. É isso que você precisa entender na sua vida, é isso que você precisa ensinar aos seus filhos. O valor da pessoa de Jesus Cristo, da mensagem do Evangelho. Então, quando você reescrever cada letra, cada frase, cada palavra, nunca deixe que a vida do Evangelho fique de fora. Então, reescreva o Evangelho no seu coração, na sua vida e na sua casa, enquanto você estiver reescrevendo os textos do apóstolo Paulo. Nós vamos trabalhar aqui, como eu disse, essa carta aos Gálatas, e muita coisa dessa carta, que o grande reformador Martinho Lutero chamou de Carta Magna da Liberdade Cristã, foi uma das cartas mais importantes na vida do Martinho Lutero. Ele usou muito isso para elaborar suas teses, para combater a justificação pelas obras ali no seu tempo. Muita coisa dessa carta vai ficar de fora. Então, alguns detalhes, como sincronização com o livro de Atos, com o livro de Romanos, não vai aparecer aqui porque o tempo não permite. Então, nós vamos nos deter só naquilo que é importante dentro da nossa realidade hoje. Então, se você ouvir uma mensagem sobre Gálatas, ou ler alguma coisa, pensa assim: poxa, o pastor Paulo foi lá na nossa igreja e não falou disso. Não falou porque não houve tempo. Não falou porque isso precisa ser debulhado com muito mais propriedade. Então, nós vamos entrar então nessa carta, e todas as vezes que nós nos deparamos com um material bíblico, principalmente com uma carta como essa aqui, que hoje já não é mais uma carta, é uma epístola. Qual que é a diferença disso? Quando uma pessoa escreve uma carta, ela escreve para uma pessoa, uma outra pessoa, ou então para uma comunidade, sem a pretensão que esse material saia desse contexto. A ideia é que esse material fique ali. Então, escreva uma carta para a Igreja Batista Universitária, aqui em Santa Rita do Sapucaí. A ideia é que o pastor Elvio pegue essa carta e leia. À medida que ela sai desse contexto e se torna mais universal, ela se torna então uma epístola. Então, quando Paulo escreveu, ele escreveu cartas que se tornaram as epístolas, porque elas foram lidas e são lidas até hoje por um público muito maior do que o público-alvo que ele escreveu. Então, quando a gente pega um material como esse, algumas perguntas, elas são básicas para a gente entender isso aqui, para a gente saber o que está acontecendo dentro desse material. A primeira delas é quem escreveu esse negócio. A segunda delas é para quem que esse sujeito escreveu. A terceira é por que escreveu. O que motivou essa pessoa a escrever esse material? E depois a gente vai se perguntar qual que é a relevância disso para nós hoje, aqui em Santa Rita do Sapucaí, na Igreja Batista Universitária, cerca de 2.000 anos depois que esse material foi escrito. Então essas perguntas, elas não esgotam a nossa investigação, mas ela vai ajudar muito a gente a entender o material que está aqui, fazer bom uso dele, se interessar por ele também. Então, no caso da carta aos Gálatas, por exemplo, é um consenso que o escritor foi de fato o apóstolo Paulo. Não é todo o material bíblico que existe consenso em quem escreveu, embora nós, pela fé, entendemos que foi aquela pessoa ali. Não é? Mas, por exemplo, nós temos uma carta aí, uma epístola enorme no Novo Testamento, ninguém sabe quem escreveu esse negócio. Não é? Os Hebreus, está lá, né? Carta aos Hebreus, quem escreveu isso? A gente não sabe. E saber quem escreveu importa muito, porque nos ajuda a entender. Então é um consenso muito grande que quem escreveu ele de fato foi esse homem chamado apóstolo Paulo. E nós temos evidências internas, ou seja, evidências dentro da própria carta que vão ajudar a gente a confirmar que esse cara é o apóstolo Paulo. Por exemplo, você vai ver aí no capítulo 1 de Gálatas, no verso 1, que ele se identifica
Paulo, apóstolo enviado não da parte de homens e nem mesmo de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e também por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele se identifica logo na abertura da carta. E lá no capítulo 5, no verso número 2, ele vai mencionar de novo que é ele. Ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer. Então, dentro da carta, a gente identificou o autor. Foi o apóstolo Paulo que escreveu. E não é só isso que são evidências internas. Se a gente pegar aí, por exemplo, o capítulo 1, do verso 11 até o capítulo 2, do verso 14, Paulo fala de uma autobiografia dele. Como é que foi um pouquinho da história dele, que ele foi a Jerusalém, que ele se encontrou com os apóstolos. Essa narrativa autobiográfica do apóstolo Paulo, ela se adequa direitinho, ela se harmoniza direitinho com tudo que se fala desse apóstolo lá no livro de Atos. Então, quando você abre lá o livro de Atos, você vai ler sobre o apóstolo Paulo, você vai ver que bate com isso aqui. Então, essas evidências vão dizer para a gente, realmente foi o apóstolo Paulo. E para quem que ele escreve? Não é? Ele escreve, em segundo o capítulo 1, verso 2, às igrejas da Galácia. Isso é outra coisa importante para você entender. Porque essa carta, diferente de quase todas as outras do apóstolo Paulo, não foi escrita para uma pessoa. Por exemplo, quando ele escreveu Timóteo, quando ele escreveu Tito, quando ele escreveu Filemon, embora essas cartas tenham sido escritas nas igrejas, mas ela também não é uma carta que foi escrita a uma igreja, como por exemplo aos Efésios, aos santos que estão em Éfeso. Essa carta, ela foi escrita para uma região. A Galácia é uma região que compõe várias igrejas ali. Então, hoje, atualmente, provavelmente é uma parte da Turquia atual. Então, ele escreve para essa região, ou para essa província maior, que era dividida entre, olha só, outro nó de gato que é isso aqui. A região era dividida em Galácia do Norte e Galácia do Sul. A outra crise para saber para onde que Paulo escreveu, Galácia do Norte ou Galácia do Sul. Aí você pergunta, qual é a importância disso? Para nós hoje aqui talvez nenhuma, mas para quem estuda esse negócio, ajuda a definir até a data de quando isso foi escrito. Porque se ele escreveu para a Galácia do Norte, ele escreveu isso lá pela sua terceira viagem missionária. Mas se ele escreveu para a Galácia do Sul, como quase todo mundo acredita que foi, então ele escreveu na primeira viagem missionária. Pastor, o que isso importa? Ora, quando ele escreveu para a Galácia do Sul, ele não tinha participado daquele concílio que trata dos judaizantes lá em Atos 15. Isso é significativo. Mas se ele escreveu para a Galácia do Norte, ele já tinha vivido aquela experiência. Então essas coisas vão ficar de fora hoje. Não é? Basta a gente saber que existiam essas duas regiões e que Paulo, segundo os ditos mais tradicionais, os comentaristas mais tradicionais, entendem que ele escreveu ali para a Galácia do Sul. Quais igrejas haviam lá? 4 principais. E que é importante para a gente também: Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Foram as 4 cidades que leram essa carta aos Gálatas inicialmente, fora Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre. O resto, essas 4 cidades, foram as primeiras que receberam esse escrito aqui do apóstolo Paulo. Não é? E essas cidades, elas foram visitadas por Paulo logo na sua primeira viagem missionária. Você pode encontrar esses lugares no livro de Atos, por exemplo, entre 13 e 14. Isso aqui é uma coisa que fica de fora, porque quando a gente vai estudar lá na igreja, por exemplo, para eu falar de Filipenses, eu tive que ir lá em Atos estudar com eles Atos 16, que é quando nasceu a igreja de Filipe. Aqui a gente não vai falar disso, obviamente, não é? A gente vai falar um pouquinho mais adiante uma coisa muito importante sobre o perfil dessas 4 igrejas, o perfil dessa região chamada Galácia, não é? Então a gente já sabe quem escreveu, já sabemos para quem escreveu. Agora a gente precisa saber o que ocasionou essa escrita. Por que o apóstolo Paulo se sentiu motivado a escrever essa carta? Por que ele escreveu? O que ele queria tratar com essa igreja? E aí a gente pode perceber logo na introdução da carta, e no decorrer da carta também, que o tom de Paulo, quando ele escreve essa carta, não é um tom agradável, não é um tom suave. A
a introdução dele é muito curtinha. Se você pegar Romanos, por exemplo, a introdução tem 17 versículos. Aqui Paulo faz a introdução tradicional de uma carta grega, adaptada numa visão mais cristianizada, mas ele segue o protocolo direitinho e logo depois ele já parte para a agressão com a igreja. Você vai ver aí que no capítulo 1, no verso de número 6, ele já muda completamente o tom da carta. Ele já vai falando que ele não está muito satisfeito com estar escrevendo essa carta. O coração dele está um pouquinho irritado, não é? E ele chega a dizer aí, no capítulo 4, no verso 20, ele diz assim: eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, porque eu estou perplexo quanto a vocês. Então essa carta parece ser uma carta carregada de sentimentos pesados. Paulo diz que está perplexo com a igreja. Essa palavra perplexo, ela traz a ideia de alguém que não sabe o que pensa a respeito do outro. Eu estar perplexo, um pastor chega aqui, pegar o microfone, o pastor Elvio, e fala assim: gente, eu estou perplexo com a igreja. Ele está querendo dizer, não sei o que eu penso de vocês, porque eu disse para vocês tomarem uma atitude, eu ensinei um caminho a vocês, vocês tomaram outro. Isso causou essa perplexidade no meu coração. Esse é o tom que Paulo está dando aqui nessa carta, não é? Em outro texto aí no capítulo, nessa mesma carta de Gálatas aí, ele vai chamar os Gálatas de insensatos. Você sabe o que é insensato? É sem juízo. E por que Paulo chama os Gálatas de insensato? Olha que coisa louca. Por isso é importante você conhecer o perfil das igrejas. Abre a sua Bíblia em Atos 14 e você vai ver por que Paulo chamou esses caras de insensato. Porque a insensatez deles, parece que era uma característica deles. É igual você falar assim: olha, gente, o povo mineiro é um povo, o pessoal do brinquedo, que come quieto, come pelas beiradas, né? É um povo desconfiado, não é? O carioca já é mais expansivo, já é mais alegre, o paulista é assim, assado, o cara lá do Nordeste é de um jeito ou de outro. Parece que a insensatez é uma característica desse lugar. Porque o que acontece em Atos capítulo 14, eu não vou ler por causa da hora, mas a partir do verso de número 1, aí do capítulo 14 de Atos, a narrativa, ela diz respeito àquele momento em que Paulo e Barnabé chegam ali nessas cidades, vai falar de Icônio, de Derbe, de Listra, não é? E eles chegam aí nessas cidades e, por ocasião de um milagre, eles começam a chamar Paulo e Barnabé de deuses. E eles idolatraram Paulo e Barnabé, a ponto dos dois ficarem dizendo: não, peraí, gente, não é assim. Vocês não têm que tratar a gente como deuses e tal, mas eles idolatraram. Aqui parece que tem uma parte aqui que diz que eles levaram, trouxeram bois, coroas, aí no verso número 13 do capítulo 14, flores à porta da cidade, porque a multidão queria oferecer sacrifício a eles. Olha só isso. Agora, quando chega lá no verso 19, diz assim, no verso 18 diz: apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Verso 19: então alguns judeus chegaram a Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Então eles apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade. Ora, não eram deuses, eles não queriam oferecer sacrifício. Agora chegou uma turma de judaizantes, que eu vou falar já para vocês o que é isso, quem é esse pessoal, e mudou a cabeça deles completamente. Mudou de tal forma que aquela veneração que havia em Paulo e Barnabé se tornou agora um motivo de apedrejar essas pessoas e arrastá-las para fora. Então o que Paulo está dizendo na carta aos Gálatas é essa ideia. Por isso ele vai dizer: ó insensato Gálatas, quem mudou tão rapidamente a cabeça de vocês? Porque vocês já fazem isso. Vocês ouviram o Evangelho pela fé e agora vocês estão comprando uma ideia completamente diferente. O que
está em jogo aqui na carta aos Gálatas é que alguns judeus que, de certa forma, entenderam o Evangelho e compraram a visão do Evangelho, e talvez alguns prosélitos que eram adeptos do judaísmo, convertidos ao judaísmo, que agora também estavam abraçando o cristianismo. Essas pessoas eram chamadas de judaizantes. Eles estavam indo em cada igreja que o apóstolo Paulo havia passado e estava ensinando o seguinte: olha, Cristo de fato é o Messias, nós acreditamos nele. Cristo de fato ele veio da parte de Deus, ele é o Salvador, mas você não pode ser salvo só por ele, você precisa fazer mais alguma coisa. Cristo por si só não é suficiente, nós precisamos de Cristo e precisamos de uma segunda experiência. Nós precisamos de Cristo, mas nós precisamos cumprir a lei de Moisés. Você precisa de Cristo, mas se você não for batizado, você não vai para o céu. É isso que ele está dizendo aqui. Você precisa de Cristo, mas se você não for circuncidado, você não vai para o céu. Você precisa de Cristo, mas se você não observar as leis de Moisés, as festas religiosas, os dias santos, o sábado, a festa disso, a festa daquilo, e então você não é salvo. Olha, se você pensar aqui nessa carta como uma carta que foi escrita antes daquele concílio lá de Jerusalém, em Atos 15, que é onde eles trataram disso aqui. E se você pensar que Gálatas foi praticamente a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, você vai ver que lá em Romanos ele desenvolve essa tese, ele trabalha na cabeça dos judeus, ele desconstrói tudo que os judeus estavam apoiando a sua fé. E aí em Atos capítulo 15, verso 1, a gente tem uma descrição dessas pessoas. Ele diz: alguns homens passaram, Lucas vai narrar isso, né? Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, vocês não poderão ser salvos. Essa é a ideia. Se Paulo estivesse escrevendo para essa igreja hoje, ele diria para você: olha, cuidado com essa visão de que você só é salvo se você for batizado. Cuidado com essa visão de que você só é salvo se você tiver de fato uma segunda experiência com o Espírito Santo de Deus. Cuidado com essa ideia de que para você ser salvo, você precisa, além de Jesus Cristo, você precisa de uma perfeição que você nunca consegue alcançar. Você precisa correr atrás disso, precisa ser salvo. Porque não basta apenas a graça de Jesus Cristo, precisa de alguma coisa a mais. É isso que Paulo está combatendo aqui. Então, quando Paulo escreve Gálatas, e Gálatas é uma carta bem lá atrás, não é? Ele estava se preparando para esse concílio quando ele escreve isso. A gente pode olhar Romanos e ver como que ele expandiu essa tese lá em Romanos. Então, por exemplo, se você pegar Romanos é dividido assim, inicialmente. Do capítulo 1, verso 1 ao 17, uma introdução. Do capítulo 1, verso 18 até o capítulo 3, verso 20, você tem uma exposição de Paulo falando do estado da humanidade. E do capítulo 3, verso 21 até o capítulo 5, se não me engano, verso 11, Paulo vai falar como que as pessoas são salvas. E quando ele vai falar do estado da humanidade, ele vira para os judeus e diz assim: gente, não é a circuncisão que salva vocês, não é a lei de Moisés que salva vocês, não é a observância dos ritos judaicos que vai salvar vocês. Você só pode ser salvo pela fé em Jesus Cristo. E isso é pela graça, somente pela graça. Então, lá em Romanos, Paulo desarticula muito esses judaizantes. E esses judaizantes, eles tentaram fragilizar a pessoa e o ministério de Paulo em Gálatas, e introduzindo no Evangelho. Presta atenção nisso, isso aqui é importante. Que se Paulo não tivesse escrito essa carta apologética, que é uma defesa do Evangelho, você sabe o que essa igreja seria? Se Paulo não tivesse lutado contra esses judaizantes, você sabe o que a igreja de Pouso Alegre seria? Nada mais, nada menos, nós seríamos um ramo do judaísmo antigo, só isso, mais nada. Era isso que nós seríamos se Paulo não tivesse enfrentado esses caras aqui na carta aos Gálatas. Se Paulo não tivesse batido de frente com essas pessoas, escrito essa carta para mostrar aquelas 4 igrejas,
não é pelas obras. Não é isso que esse pessoal está dizendo. E aí, como é que Paulo lida com esse problema dentro da carta aos Gálatas? Então nós vamos dividir essa carta em 3 partes panorâmicas. A primeira parte, que eu não vou ler, tá, gente? Porque vai ficar a coisa muito grande. A primeira parte, para lidar com esse problema, dessa mensagem que está entrando dentro da igreja, dizendo para os crentes que a salvação não é só pela fé em Jesus Cristo, não é só pela graça, mas é pelas obras. Como é que Paulo lida com isso? Primeiro, ele vai defender a autoridade apostólica dele. Por que isso? Porque é muito típico de pessoas que querem introduzir-se dentro das igrejas e vir com uma mensagem diferente. Dos métodos que essas pessoas usam é fragilizar a liderança que existe dentro da igreja. Então, se estivesse entrando aqui essa mensagem, ou qualquer outra mensagem que não faz parte do Evangelho, a primeira coisa que essas pessoas iam fazer é descredibilizar a pessoa do pastor Elvio. Olha, ele não prega bem, não. Ele não está interpretando a Bíblia direito. Ele não tem uma experiência espiritual. Ele não tem. Aí começa a procurar os defeitos do pastor Elvio para descredibilizar ele. Por isso que Paulo teve que defender a sua autoridade apostólica, porque eles vão tentar descredibilizar justamente esse pastoreio dele, essa apostolicidade dele. Como é que ele faz isso? No capítulo 1, no verso 1 e no verso 11, o que é que Paulo faz aí? Ele vai falar sobre a origem do seu chamado. Olha aí, o capítulo 1, ele diz assim no verso 1: Paulo, apóstolo, enviado não da parte de homens e nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e Deus Pai. O que ele está dizendo? Não foi o homem que me enviou para cá, enviou eles. Eles estão dizendo que eu não tenho autoridade apostólica, mas eu tenho. Eu fui enviado para cá por Deus. E aí no verso 11 ele repete: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Então Paulo está tentando defender a sua apostolicidade. Certamente ele está se referindo à sua experiência de conversão, de outras possíveis experiências que ele teve com Cristo, onde foi ficando claro para ele o que é de fato o Evangelho, a natureza dessa mensagem e o que o Evangelho diz sobre salvação. Paulo aprendeu tudo isso de forma muito espiritual. Então, se os opositores do Evangelho genuíno eles tentaram desconstruir a autoridade de Paulo, ele vai deixando claro nessa carta para aqueles crentes da Galácia que ele não foi constituído apóstolo por vontade própria e nem mesmo pela vontade humana. Eu sou pastor há quase 20 anos. Não sei quantos anos ela também tem uma carga boa, né? 12 anos, já é cascudo também. Teve quase 20 anos que eu sou pastor. Se você me perguntar o que eu queria ser na vida, eu vou dizer para você qualquer coisa menos pastor. Eu tenho formação em psicologia, já tive consultório, já trabalhei em prefeitura, PAI, poder público, já trabalhei nesses lugares. Eu tenho a minha profissão, eu tenho a minha formação. A minha esposa, eu tenho o trabalho dela, ela tem o escritório dela, ela é advogada, eu tenho um fluxo. Ela me ajuda que eu estou dando conta. Eu poderia ser uma coisa que eu gostaria muito de ser, eu gostaria muito de ter um negócio. Gostaria muito de ter um negócio. Mas pastor, eu sou. Porque quando Deus me chamou, Ele disse: Paulo, eu não quero você no banco da igreja. Eu quero você em atividade. Eu quero você nesta função. Eu me lembro exatamente o dia que isso aconteceu. Nós estávamos no centro de Niterói, nós morávamos lá. Eu e minha esposa, não sei se a gente já tinha Paula, né, Maria? A gente é casado há 25 anos. Vai fazer 25 anos ano que vem, né? 24 anos de casamento. A gente estava lá novinho, Maria devia ter uns 20 anos de idade, uns 24. Tinha acabado de casar. A gente lá morando naquele lugar, nós fizemos uma oração na sala da casa da gente. Ali nós dois demos as mãos e falamos: Senhor, não nos permita passar dessa vida sem sermos úteis para o Senhor aqui nessa vida, nessa terra. Nós não queremos morrer sem ser úteis. A gente não sabia que iria
e aprove a Deus que fosse útil no ministério das obras. Você vê como a coisa é tensa? Quando a primeira batida nas minhas costas falou assim: vou te enviar para o seminário em assembleia na igreja, lá no Rio de Janeiro, na igreja Batista do Pai, a primeira coisa que eu perguntei: pode ser pastor sem falar no público? Porque eu tenho uma certa fobia social, só pode pregar lá no meu povo, não em igrejas, porque eu fico nervoso demais de olhar para vocês. E é isso que o Paulo está dizendo. Eu não sou apóstolo porque quero. Eu não sou apóstolo porque Pedro quis que eu fosse, porque João quis que eu fosse. Eu sou apóstolo porque Jesus quis que eu fosse. É isso que ele quis fazer entendido aqui. Então a primeira coisa que ele vai falar é sobre a origem do seu chamado. Depois ele vai falar que a mensagem dele está aí no capítulo 2, versos de 1 a 5. Ele vai falar: e a mensagem que eu prego, ela também passou pelo crivo dos apóstolos. Eu não estou pregando uma mensagem que saiu de trás da minha orelha. Eu não estou, não é o evangelho meu. Olha o que ele diz no capítulo 2, aí nos 5 primeiros versículos. 14 anos depois eu subi novamente em Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não ter ocorrido inutilmente. Mas nem mesmo Tito, não até o 2, aí depois a gente pega essa outra parte. Olha o que ele está dizendo. A mensagem que eu prego, o evangelho que eu prego, eu coloquei diante das pessoas mais influentes da igreja daquela época. Quem eram essas pessoas? E aí em Gálatas, quando você estiver escrevendo, ele vai falar: olha, os colunas da igreja. Quem eram os colunas da igreja? Pedro, João, Tiago. É isso que ele está dizendo. Eu sentei com essas pessoas e falei sobre o evangelho da graça, o evangelho da justificação pela fé. E essa mensagem, de certa forma, passou no crivo deles. Não tinha aqui na terra, mas ninguém que pudesse avaliar essa mensagem, a não ser esses homens. E eles não colocaram nenhuma vírgula a mais, eles não acrescentaram nada, eles não tiraram nada, eles simplesmente entenderam e consentiram que o evangelho que eu prego é o evangelho da graça do nosso Deus. Então a prova de que ele não foi contestado, está aí no verso 3 do capítulo 2, é que Tito, quem é Tito? Gente, Tito é grego. Tito é grego. Tito estava com ele. E os apóstolos, ele vai dizer: olha, a prova que o evangelho é pela graça e não é pelas obras, e isso foi aceito, que nem Tito, sendo um grego, estava comigo. Pedro, João e Tiago, ninguém lá naquela igreja disse para ele: você tem que circuncidar, cara, Pedro é grego. Por que eles não fizeram isso? Porque eles lá em Jerusalém, eles estavam entendendo o evangelho pela graça. Então o que Paulo está querendo dizer é que se houvesse alguma exigência a mais para a salvação, isso teria sido tratado ali. Pelo contrário, parece que eles estavam tratando o assunto justamente depois, eles vão tratar esse assunto justamente depois, porque havia pessoas que estavam exigindo coisas do evangelho que não era a prescrição de Cristo. Por isso que a igreja precisa conhecer o evangelho. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia. Você não pode se satisfazer só com mensagens de autoafirmação, mensagens coach, mensagens que faz você sair daqui inflado. Essas mensagens são boas de vez em quando, mas a que vai mudar a sua vida é aquela sensação de que você tomou um soco no estômago ao descer daquela escada ali. Você vai para casa com aquela coisa assim, ó. Eu já saí do púlpito tão arrasado algumas vezes que era difícil do pastor pegar mensagem pesada, né? Que o irmão me cercar na porta da igreja e dizer assim: eu senti a camisa saindo de mim e a chibata comendo. E o cara falando isso para mim: ai meu Deus. E ele falou assim: mas é isso que eu gosto, pastor, porque isso me faz crescer, isso me faz mudar, isso me confronta. Então é importante que você entenda a palavra de Deus, porque isso vai mudar a sua vida. Então tem coisas que as pessoas estão pregando e não é o evangelho, é isso que estava acontecendo em Gálatas. E Paulo está defendendo justamente essa mensagem, né? Aí no verso de número 4 do capítulo 2, acho que ele chega a dizer: olha, essa questão, a questão dos judaizantes da circuncisão, foi levantada porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para
para espionar a liberdade que nós temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. A mensagem do Evangelho é a mensagem da libertação, da liberdade, não da escravidão. Mas presta atenção, não é da libertinagem, nós vamos falar isso já. Né? Terceiro ponto que ele vai trabalhar aí dentro da defesa da sua autoridade apostólica. Primeiro ele fala da origem do seu chamado, depois ele fala que a mensagem dele passou pelo crivo, e depois nos versos 7 a 10 do capítulo 2, ele vai falar que os apóstolos, eles mesmos, né, depois que a mensagem passou pelo crivo, esses apóstolos enviaram eles. Né? Então os apóstolos não só reconheceram a mensagem de Paulo como divina, mas também reconheceram que ele foi chamado para pregar aos gentios a mensagem evangélica. Então o verso de número 7 do capítulo 2 diz assim, que os apóstolos reconheceram a mim, que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro foi confiada aos circuncisos. O que ele está dizendo? Olha, depois que eu falei do evangelho, o que foi decidido lá? Como é que eu entendi o que aconteceu lá? Eles reconheceram que Cristo me levantou para pregar a todo mundo que não é judeu, os incircuncisos, assim como a Pedro, Cristo levantou para pregar a todos os judeus, aqueles que foram circuncidados. Então a igreja reconheceu e enviou Paulo, e é isso que ele está tentando mostrar aos Gálatas. Olha, gente, eu fui aí, preguei para vocês, e agora estão tentando descredibilizar. Chegou uns caras aí na igreja dizendo que eu não sou apóstolo, que a minha mensagem não é reconhecida, que eu não estou pregando a coisa certa, que eu estou tentando agradar os homens pregando um evangelho barato, tá? Mas não é assim não, ele está tentando mostrar, não, eu fui reconhecido, a minha mensagem foi reconhecida, e mais, além de ser reconhecido, a minha mensagem ser reconhecida, eu fui enviado por eles para pregar para vocês, tá? Então esse é o primeiro bloco que você vai encontrar quando você reescrever Gálatas. Ele começa ali no capítulo de número 1 e vai até o capítulo 2, no verso 14. É Paulo defendendo o apostolado dele. Então quando você estiver escrevendo, você vai lembrar de tudo que eu falei ali para vocês. Porque Paulo ali naquele momento você vai conseguir se situar nessa carta. Depois vem o segundo bloco da carta, que começa no capítulo 2, verso 15, e vai até o capítulo 4, verso 31. Como é que Paulo lidou com isso? Né? Ele agora vai fazer a defesa ao evangelho da graça. Ele vai falar da justificação pela fé. Então primeiro ele defende a sua autoridade, e agora ele vai defender o evangelho da graça. Né? Então ele vai lidar com essa heresia dos judaizantes, fazendo uma defesa ao verdadeiro evangelho. Paulo já havia dito que essas pessoas estavam pregando um evangelho que não é o evangelho. Então no capítulo 1, versos 6 e 7, olha o que diz: admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. Então agora ele vai mostrar o que é o evangelho. E ele vai desenvolver isso aqui de uma forma mais curta, porque ele está com raiva, ele está chateado, ele não quer perder muito tempo, ele quer fazer com que essa carta chegue lá em Romanos, ele vai destrinchar o povo, tá bom? Então Paulo, para contrapor essa ideia dos opositores que pregavam que além da fé em Cristo eles precisavam fazer boas obras, ele diz aí no verso 16 do capítulo 2: nós sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Deixa eu abrir uma digressão rápida, porque não tem jeito, está coçando, tem que dizer, porque não está aqui nos scripts não, tá? Mas olha que coisa, se você conseguir entender, por exemplo, o que é a propiciação que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3, versos 25 e 26, onde Paulo está falando dos métodos de Deus, o que compõe a salvação, o que está por trás da palavra salvação. E ele fala que a morte de Jesus, na verdade, foi propiciação pelo seu pecado. É que lá no passado, lembra daquela arca bonita que foi feita lá pelos judeus, que tinha 12 querubins? Aquela tampa ali em cima chama tampa da propiciação. Então, o que era a propiciação? O sacerdote, ou o sumo sacerdote,
Isso era o ato da propiciação. O que acontecia aqui? A ira de Deus sobre a humanidade era aplacada por aquele sangue que era aspergido. Aquilo tinha um simbolismo muito forte, porque aquele sangue que era aspergido ali era como se estivesse dizendo para cada judeu, para cada ser humano assim: olha, está vendo aí dentro dessa arca? Aí tem as tábuas da lei. Você não consegue cumprir essa lei. Você é insuficiente. Você pode ser um cara gente boa, mas você vai tropeçar em alguma delas. Então, a única forma de eu acalmar a minha ira e a minha justiça sobre a humanidade é esse sangue desse animal. Aquilo ia apontando para uma mesa de propiciação muito maior que a cruz. Porque quando Jesus morre, o sangue é aspergido na cruz, é como que Deus dizendo: olha aí, ó, alguém cumpriu a lei, que não é você. Alguém fez o serviço direito, não é você, é Jesus Cristo. Então, o que Deus faz? Como? Está aqui Jesus que diz para Deus: cumpri a lei, o Senhor aceitou, então quite. Quando Jesus fala está consumada, a palavra tetelestai significa fechamos o negócio, está quite. Depois ele vai dizer que a cédula, Paulo vai dizer que a cédula de dívida foi rasgada e pregada na cruz. Então está quite, eu cumpri tudinho, cumpriu. Sua justiça, Pai, foi satisfeito? Foi, filho. Agora eu estou satisfeito. Alguém cumpriu a justiça. Está certo, Pai. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar todos esses méritos que foram adquiridos e foram cumpridos e vou comunicar ele a pessoas. Então todo ser humano que entender isso pela fé, eu vou comunicar os meus méritos a essa pessoa, e ela vai ser salva, não porque ela merece, porque ela nunca vai conseguir ser isso que eu fui, mas ela vai ser salva porque ela creu que eu fiz por ela. Isso é a fé que salva. Você entende, amém? A fé é isso. É quando eu entendo que eu preciso fazer algo que eu não consigo. Então eu preciso confiar que alguém pode fazer isso por mim. E não somente pode fazer isso por mim, como vai fazer isso por mim. Essa é a ideia da fé. Eu preciso movimentar esse violão, mas eu não consigo, ele é pesado demais. Mas eu penso, o irmão aqui, ele pode, ele é mais forte do que eu. E ele não só pode movimentar o violão, como ele vai movimentar o violão. E quando ele movimentar o violão, os créditos virão para mim que não mereço. É por isso que ele é a pessoa mais importante da sua vida. É por isso que você tem que adorá-lo, amá-lo, reverenciá-lo e servi-lo. No aniversário da minha esposa, 3 semanas atrás, meu filho foi o pregador da noite. E ele pegou a Bíblia e começou a exaltar ela como mãe. E eu e ela ficamos sentados olhando para a cara dele. Quando ele acabou de pregar, ela chegou, e justamente eu também: você tem algo muito errado na sua mensagem. Eu não sou a pessoa mais importante da sua vida. O amor que eu sinto por você nunca vai se comparar ao amor que Deus sente por você. Não foi eu que morri para te salvar, foi Ele. Você tem que amá-lo acima de todos nós. Ele é a pessoa mais importante da sua vida. Ele é mais importante do que o seu pai e sua mãe. Você precisa amá-lo. Ele é a pérola de grande valor. Aquela que o cara vendeu tudo porque achou uma mais valiosa. Ele é o mais importante. E quando você aprender a amá-lo, a respeitá-lo, a reverenciá-lo, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Vai mudar tudo na sua vida. O seu testemunho vai ser outro. O seu serviço vai ser outro. Tudo vai mudar quando você entender quem é Jesus por você. Então Paulo vai defender esse evangelho da graça. E ele vai expor a justificação pela fé. E para provar para os crentes da Galácia que a fé salva e a lei não, ele vai usar aí dentro. Ele usa outros exemplos, tá bom? Mas eu destaquei um que é importantíssimo, porque ele usa isso lá em Romanos também, que é o exemplo de Abraão. Abraão foi salvo por causa de quê? Pela fé. Quantos anos depois de Abraão é que veio a lei? 430.
A lei veio 430 anos depois que o pai aquele mais considerado pelos judeus como amigo de Deus, foi salvo pela fé. Então o que Paulo está falando aí? Quando você reescrever isso, você vai entender que Paulo estava tentando mostrar para os crentes da Galácia que o patriarca deles, o símbolo de fé deles, não foi salvo pelo cumprimento da lei, porque a lei não existia naquela época. Ela veio 430 anos depois. Ele foi salvo pela fé. Ele usa então o exemplo do Abraão. E aí, por último, já caminhando no final, você tem um terceiro bloco, que vai do capítulo 5, verso 1 até o final da carta. Por que esse bloco é importante? Por que esses dois capítulos é importante? Paulo está defendendo durante toda a carta a liberdade cristã. Nós não estamos mais presos, nós não somos mais dependentes da lei, mas isso não nos dá o direito de nós vivermos na libertinagem espiritual. A graça é de graça, mas ela não é barata, segundo o dia que se promove. Ela é de graça, mas não é barata. Ela tem o seu preço. Então, as coisas não é bem do jeito que nós queremos. Quando nós somos admitidos no reino de Deus, nós também recebemos a imposição das obrigações que nós temos de vivermos segundo as normas que são prescritas por esse reino. A gente não deixou de ser escravo do pecado para viver em libertinagem. A gente deixou de ser escravo do pecado para ser escravo de Cristo, servo dele. Então, quando você é admitido no reino de Deus, você está livre das obrigações da lei. Mas existem normas e prescrições desse reino que vêm junto com a graça para você também. O pacote vem as duas coisinhas lá dentro. Você vai salvo de graça, maravilha, mas tem umas prescrições aí que ela faz parte de quem mora nesse reino, de quem é admitido por esse reino. Quando Paulo escreveu os Filipenses, ele disse assim: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de vocês em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unanimemente pela fé evangélica. Olha que Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, se não me engano, é no finalzinho do verso 27, alguma coisa assim. Olha o que Paulo está dizendo: não importa o que aconteça, vocês têm que exercer a cidadania de maneira digna. Então, esses últimos capítulos aí de Gálatas, eles vêm para nos dizer que estar livre não quer dizer que é de qualquer jeito. Então, nós somos livres para servirmos a Deus e vivermos a vida cristã de maneira correta, coisa que o pecado não deixava. Então, estar livres, hoje nós estamos livres para que o fruto do Espírito se desenvolva em nós e através de nós, coisa que nós não tínhamos essa liberdade. Então, nós estamos livres para dizer não à carne e viver segundo o Espírito. Então, olha o que diz no capítulo 5 de Gálatas, versos 16 a 18. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem aquilo que vocês desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Olha que o capítulo 5 e 6 vem para nos normatizar. Ele vem para mostrar para a gente que é ser livre, mas não libertino. Que a fé também tem suas prescrições. E logo depois, Paulo vai elencar as obras da carne e os múltiplos aspectos do fruto do Espírito. Então, no capítulo 6, ele fala que nós devemos exortar uns aos outros, que nós devemos ser humildes, que nós devemos ensinar uns aos outros. E como ele mesmo diz aí no verso 10 do capítulo 6, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Então, não é só ser liberto para viver do jeito que você quer, um desigrejado, sem ter que prestar conta a ninguém, a nenhum líder espiritual, a nenhuma igreja, simplesmente do jeito que você quer. Não é assim. E ele então termina a carta aí no capítulo 6, no verso 11. Olha que coisa interessante, né? Ele diz assim:
Vejam com que letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são da circuncisão cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Olha que palavra. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Olha que coisa fantástica. Vamos amarrar isso tudo para a gente terminar? Para a gente concluir? Dá tempo, não? Vamos concluir isso. O que a gente aprende aqui? Primeiro, isso lá desde o começo, tá? A gente precisa honrar nossos líderes. A gente precisa reconhecer o chamado de Deus. Paulo precisou mostrar isso para os Gálatas. Isso é uma exortação para nós. Quando ele escreve ele não precisa fazer isso. Filipenses era uma igreja tão amiga dele que ele nem se apresenta como apóstolo, ele se apresenta como servo. Nas outras, ele se apresenta, eu, Paulo, apóstolo. Por quê? Ele precisa reafirmar sua autoridade. Mas em Filipenses, por que isso? Porque numa igreja saudável, os líderes não precisam ficar reafirmando a sua autoridade. Ela é reconhecida pela igreja. Eu aprendo que é importante que você conheça o Evangelho, porque muitos evangelhos têm sido pregados hoje. E se você não souber o que é o Evangelho bíblico, você pode servir a vida inteira sinceramente enganado. E será enganado pelos outros também. Eu aprendo que nós temos a missão de pregar o Evangelho, mas como pregar aquilo que eu não sei? Então eu preciso estudar o Evangelho com força. Você não pode ensinar o que você não sabe. Você não pode pregar o que você não conhece. Então estuda o Evangelho, busca ele. Eu aprendo também que é muito importante que você entenda que somente em Cristo nós somos salvos. Você não é salvo porque é um líder. Você não é salvo porque foi batizado, porque você é fiel. Você só pode ser salvo por Ele. Agora deixa eu te dizer uma coisa. É muito mais fácil as pessoas se acomodarem na salvação pelas obras do que pela fé. Porque pelas obras é assim, eu continuo sendo o mesmo pecador, eu lá faço alguma coisa e eu estou legal com Deus. Eu dou uma esmola, eu dou uma cesta básica, eu continuo sendo quem eu sou. Agora pela fé, você tem que se haver com o seu coração. Pela fé envolve quebrantamento. Pela fé envolve arrependimento. Envolve você se olhar e reconhecer o pecador que você é, precisa de confissão. Isso não é fácil. Então pela fé é muito mais difícil. Pelas obras é muito mais fácil. Porque eu não preciso me haver comigo mesmo. Eu aprendo aqui nessa carta que eu preciso ter cuidado para não entrar no evangelho das obras, né? Se você entende que merece alguma coisa de Deus porque você se considera uma pessoa legal, você está entrando na rua da autojustificação. Você que está se justificando, não é Deus. Você que está se interpretando e se definindo, não é Deus que está fazendo isso com você. Toma cuidado. E por último, eu aprendo que ser livre não é viver de qualquer jeito. O Espírito me liberta da lei. Olha que coisa interessante. A lei, ela me manda para Cristo. Ela diz para mim, está faltando alguma coisa. Você precisa de alguém. Ela me manda para Cristo. Quando eu chego em Cristo, Ele me devolve para a lei. Só que agora para eu cumpri-la com o Espírito certo, com a visão certa. Então, o Espírito me liberta da lei, mas me devolve para ela para que eu viva de modo a agradar a Deus. Então agora eu sou livre para adorar, glorificar e servir ao meu Senhor. Antes eu era escravo do pecado. Agora eu sou liberto em Cristo Jesus. Amém? É isso que tu vais reescrever em Gálatas aí. Então quando você estiver reescrevendo lá, lembra de tudo que nós conversamos aqui nessa noite.
você vai conseguir se situar dentro dessa carta e entender tudo que está acontecendo ali para a glória do nosso Deus. Não deixe isso ser só uma escrita. Reescreva no seu coração e também na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Baixe sua cabeça. Quero orar pela sua vida. Eu não conheço ninguém aqui. Algumas pessoas eu conheço um pouco, mas demais eu não conheço ninguém. Eu trouxe para você aqui uma visão técnica da coisa, mas eu acho que deu para você entender que você precisa desesperadamente de Cristo. Que não importa o quanto tempo você está dentro de uma igreja, que não importa se você já foi batizado ou quantos anos isso já aconteceu, você precisa de Cristo. E se você hoje, depois de ouvir tudo que nós falamos, se você hoje quiser dizer para Deus: Senhor, eu tenho servido ao Senhor, e talvez eu tenha colocado a minha confiança em mim, em alguma coisa, nas coisas que eu ocupo dentro da igreja, nas coisas que eu faço, nas minhas ofertas, mas hoje eu entendi que é pela fé. E hoje, Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero me quebrantar diante do Senhor, e quero dizer ao Senhor: Senhor, eu quero uma caminhada pela fé com o Senhor. Eu quero orar por você. Eu não vou pedir para você se levantar, eu não vou pedir para você sair do seu lugar, eu não quero constranger você. Mas eu queria saber se você quer que eu ore com você, por você. Então eu vou pedir: levante-me as suas mãos. Eu quero orar por você. Graças a Deus, pode baixar ali atrás, tem mais? Graças a Deus, atrás, pode baixar a sua mão. Tem mais alguém? Você quer que eu ore pela sua vida? Graças a Deus, pode baixar aqui na frente também. Tem mais? Você vem caminhando com Deus, quando você percebeu hoje: meu Deus, eu tenho confiado mais em mim, nas coisas que eu faço, do que na graça do Senhor. Mas hoje, Deus, eu quero me libertar disso, eu quero pedir pela graça. Você quer isso? Quem não levantou, quem quiser levantar a mão, eu quero orar. Você tem mais alguém? Não? Nós vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu te glorifico por cada uma dessas pessoas que entenderam o que nós falamos aqui hoje, por essas que levantaram as suas mãos, ó Deus, dizendo que o Senhor quer algo a mais na sua vida. Pai, som do coração delas, porque ninguém melhor que o Senhor para entender o que elas estão querendo dizer quando elas levantam as suas mãos. Abraça, Deus, cuida, trata, santifica, ó Deus, confronta, exorta, desperta, aviva, em nome daquele que vive para todo sempre. Em nome dele nós entregamos essa igreja, esse povo em tuas mãos, o pastor Elvio, essa comunidade, ó Deus. Eu coloco eles diante do Senhor, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nos salvou, o poderoso Jesus Cristo, aquele que é o único, aquele que é o necessário, aquele que é o mais importante da nossa vida. Em nome dele que nós oramos hoje sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado pela oportunidade. E o que faltar, agora o pastor Elvio. Se pudermos colocar de pé para a gente louvar o nosso Deus pela última vez e declarar que grandes coisas estão por vir nesse lugar, porque o Senhor tocou nossos corações e Ele está no meio de nós. Amém, irmãos?
Estamos chegando ao final deste culto aqui neste lugar, porque o nosso culto ao Senhor ele continua também quando saímos deste ambiente, deste local. Agradecemos a Deus pela sua palavra que foi lida, que foi ministrada, exposta e que o Senhor aplica aos nossos corações. Irmãos, celebração de aniversário da igreja, você vai receber aí um bolo, tá? Você pode permanecer no seu local. Nós estamos contribuindo em amor para esse tempo que nós estamos vivenciando. Os irmãos vão fazer chegar até você. E quero comunicar que este caderno, nós estamos em 40 dias de propósito, reescrevendo cartas do apóstolo Paulo. Se algum irmão deseja, me procure até o final desta reunião, para que eu possa passar para você os exemplares que estão lá dentro do carro. Alguns irmãos já me solicitaram. Nós distribuímos para todos os membros da igreja. Nosso desejo é que todos nós, nesse tempo, tenhamos intimidade, profundidade com a palavra de Deus. Mais uma vez eu agradeço a presença de todos que estiveram conosco aqui. Que Deus abençoe e recompense grandemente as vossas vidas. Os irmãos que vieram de Cachoeira de Minas, representando a primeira igreja batista em Cachoeira de Minas, o pastor Aparecido me falou sobre vocês. Eu me alegro pela presença de vocês aqui. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde e que o Senhor dê para todos nós uma semana de vitórias. Pastor Paulo, Irmã Marina, muito obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, estarem aqui conosco. Mais uma vez eu rogo a você que curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria orar, agradecendo ao Senhor, porque até aqui Ele tem cuidado de nós, tem cuidado e abençoado esta igreja, a qual Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não hão de prevalecer contra ela. E você faz parte dessa igreja, você é a igreja de Cristo. E hoje nós somos fortalecidos pela palavra desse Cristo, que é o nosso Salvador. Pai, que assim seja para o louvor da Tua glória. Ó Deus, que possamos aplicar diariamente as instruções da Tua palavra que aqui ouvimos. E muito obrigado porque essa palavra, Deus, não somente nos confronta, não somente abre o nosso entendimento para olharmos a Deus a realidade a qual nós estamos vivendo, mas, ó Deus, obrigado porque esta palavra nos conforta, esta palavra nos consola, ela nos enche de entusiasmo para vivermos, ó Pai, novos dias em Tua presença, ó Deus, servindo ao Senhor na certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, de cada família aqui representada, também daqueles que estão nos assistindo nesta noite. Pai, eu oro pedindo assim a bênção do Senhor sobre todos nós, o Teu povo, hoje e para todos sempre, não somente aqui, mas em todos os lugares desta terra. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Uma orientação, se meus amigos, quando saírem, vão pegar o seu potinho com bolo na porta, que você vai levar para comer na sua casa. Ok. Tá, João, então sigam aí as instruções. Que Deus abençoe a todos. Tem um bolinho ali te esperando. Festa de aniversário não dá para ficar sem bolo. Deus abençoe a todos. Boa noite.